E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Niilista e hoje eu vou ter um papo aqui com vocês a respeito de uma conversa que eu tive com o Darlan, meu grande parceirão Darlan. A gente estava conversando aí pelo Zap, né? Até umas conversas, né? Relativas à religião, né? E o Darlan colocou uma frase interessante. Ele falou que a religião é a ditadura da atualidade, né? Então eu achei importante essa frase dele, né? A religião é a ditadura atual, né? Essa questão é muito importante, né? Então vamos parar para pensar aqui o que é ditadura, né? Ditadura é um regime onde não há contestação de ideias, né? Onde não há chance de você resistir, né? É simplesmente tem uma figura, principalmente as ditaduras fascistas, tem uma figura, né, de um indivíduo carismático, né, um indivíduo que está no poder, né, um indivíduo que ele é o Deus do Estado, né, ele controla todo o Estado, né, ele diz o que é certo, o que é errado, baseado na perspectiva de vida dele, né. Isso é um modelo de governo que prevalece ainda hoje, né. Hoje nós vivemos num estado atual de governo que não é fascista, né, não é como, por exemplo, o nazismo, né, onde Adolf Hitler, o que ele falava era lei, né? Nós não vivemos hoje, por exemplo, num estado, né, hebraico, né, onde, no judaísmo, no caso, Moisés era uma espécie de um Hitler, né? O que ele dizia, baseado na perspectiva de vida dele, né, na visão de mundo dele, era lei, né? O judaísmo também pode ser considerado como um fascismo, né? Porque tem uma figura de autoridade, que é Moisés, né, que dita leis e regras que são incontestáveis, né? E ai de quem, né, contrariar essas regras, né, passível de morte. Né? A mesma coisa no nazismo. Por isso que existe esse paralelo, né, entre religião judaico-cristã e nazismo, e entre doutrinas ou políticas fascistas, né? Então eu não consigo entender, por exemplo, por que hoje, né, se você for ver, o nazismo ele é previsto como crime em lei, apologia ao nazismo, né? Se você hoje usar uma camisa, né, fazendo apologia ao nazismo, né, com suástica, com imagem de Hitler, você vai preso, você pode ser preso, pode ser processado, né, por crime de racismo, né, de proselitismo, de fazer apologia ao nazismo. Entretanto, se você vestir uma camisa cristã, né, se você colocar Moisés lá numa camisa, ou se você colocar uma cruz, usar uma cruz, isso não é considerado crime. Né? Entretanto, né, isso é realmente uma contradição, né, isso é realmente, né, paradoxal, porque ambas as doutrinas, tanto a doutrina mosaica, tanto a doutrina bíblica, como a doutrina nazista, são idênticas, né? Cumprem todos os requisitos do fascismo. Né? O que é o fascismo? O fascismo é uma doutrina ideológico-política, né, onde existe uma figura de autoridade central, né, na figura de um líder carismático. Né? As características do fascismo são incontestabilidade, né, uma doutrina incontestável, racismo, né, moralismo extremo, né, e censura extrema. Censura aos meios de comunicação, censura à liberdade de expressão. Né. A figura máxima do Estado está na figura do líder carismático, né, que é um patriarca, né, que geralmente é masculino, é um homem, né, e que domina todo o Estado e controla as leis. Né. Isso é visível no nazismo, né, e isso é visível no judaísmo e também no cristianismo, né? Porque o cristianismo se baseia numa figura autoritária chamada Jesus Cristo, né? onde ele é considerado Deus, né? Onde as leis dele são incontestáveis, assim, e a doutrina dele se baseia na doutrina judaica. Então, baseado nessa conversa que eu tive com o amigo Darlan, né? Nós decidimos, né? Eu até comentei com ele que eu ia fazer esse vídeo, né? E ele concordou. Porque foi uma conversa baseada nisso, né? De como você pode fazer uma analogia entre o totalitarismo,
e o que o cristianismo faz hoje. Né? Porque o cristianismo é baseado numa insanidade. Né? Nós vivemos hoje numa sociedade totalmente insana. Né? Se você está aqui no meu canal, se você está assistindo esse vídeo, você entende do que eu estou falando. Né? Nós vivemos numa sociedade onde a mentalidade é medieval, onde a mentalidade é indígena, primitiva. Né? Nós não vivemos numa sociedade onde os avanços científico-tecnológicos acompanham, né, o avanço mental, psicológico, moral da sociedade. Há uma defasagem. Né? Não existe essa fase entre desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico e desenvolvimento psicológico. Né? A psicologia da maioria dos indivíduos hoje é uma psicologia medieval. Se você pegar um indivíduo hoje, pegar um indivíduo que vivia lá em 1300, 1400 e pouco, é a mesma mentalidade. Supersticiosa, crente, né? Crédula. Né? Nós vivemos nessa sociedade, né? Onde, por exemplo, existem partidos cristãos. O que é um partido cristão? O partido cristão é um partido, né, criado por pastores, por lideranças evangélicas, né, para atingir poder, para mudar as leis em favor dessa insanidade chamada cristianismo. Né, nós estamos sabendo aí no momento, né, que existem já posturas de religiosos, né, homofóbicas, querendo curar gays, querendo colocar a homossexualidade como uma doença. Né? Nós sabemos que existem posturas dos religiosos querendo, por exemplo, já foi aprovado isso em lei, inclusive, né, de colocar o ensino religioso profissional nas escolas, né, como obrigatoriedade no currículo escolar. Isso é um absurdo, né? Porque por que essas filosofias, né, essas doutrinas insanas que são as doutrinas religiosas, já deveriam ter sido banidas da nossa sociedade, né? Uma sociedade que ainda é doente. Nós vivemos numa sociedade doente. Né? Até muitos ateus, eu vou até falar, existem muitos ateus, né? Ateus mesmo, agnósticos, pessoal que está nos movimentos de livre pensamento, né? Muitos não compreendem a postura ideal do ateísmo, né, que é combater a ignorância religiosa. Muitos a defendem, muitos ainda acham que tem que ter tolerância. Não há mais que ter tolerância com esse povo evangélico, esses alienados, esses imbecis, esses irracionais. Eles estão assumindo poder político. O poder que é capaz de mudar a sua vida, o poder que é capaz de interferir no seu salário, o poder que é capaz de interferir na sua vida diária, na sua própria liberdade. Então nós vivemos hoje um novo totalitarismo. Como é que pode? Né? Nós, lá em 1600 e pouco, né, com o advento do iluminismo, né, com o advento das ciências, né, quando a religião se separou, né, do Estado, né, quando finalmente a ciência conseguiu se desenvolver, né, a gente achou que isso ia se propagar pelo mundo, né, a racionalidade, né, a capacidade científica, a capacidade de olhar o mundo de uma maneira sã, né, com teorias válidas, com o que é correto, com o que é comprovado, né, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós não podemos lidar com opinião e se tratando de coisas sérias, né, quando envolve a vida de várias pessoas, quando envolve a vida, né, compromete a própria existência da sociedade como um todo, né? Nunca se pode apelar para as doutrinas totalitárias. Nunca se pode apelar para o totalitarismo, porque a sociedade é um conjunto de pessoas de variados níveis, né? De variadas crenças, de variadas posições. Então, o governo ele tem que ser sistêmico, né? Ele tem que ter uma visão sistêmica e não totalitária, né? Ele tem que atender, né, às necessidades da maioria e também das minorias de todos, né? Então, o governo ele tem que ser co-participante, né? Tem uma palavra que chama comandar, né? E comandar significa mandar com, né? Não é? A liderança ela precisa estar envolvida com os liderados, né? Precisa ser uma simbiose, né? O que não acontece hoje em dia e até hoje não ocorreu, pelo menos aqui no Brasil,
Nós estamos, a população ainda é ignorante, ainda tem mentalidade medieval, ainda precisa de reis, precisa de príncipes, precisa de mandatários, precisa de patriarcas. Né? Essa sociedade na qual nós vivemos hoje, você imagina um indivíduo apostar suas fichas no Bolsonaro da vida, né? Um militar, né? De partido cristão, conservador, um alienado militar. É isso que as pessoas estão buscando hoje em dia. Né? Como buscaram Lula, como buscaram Dilma, como buscaram Aécio Neves, como estão aceitando esse presidente, né, no poder. Né? Como estão aceitando esse monstro no poder. Né? Um político hipócrita, corrupto, né? Com várias acusações, né? E as pessoas aceitam. Né? Eu não vou citar nem o nome, né? Porque todo mundo já sabe. Né? Então não preciso citar nomes. Né? Então esse nosso atual presidente, ele está no poder por quê? Porque você, povo, né? Você aceita o totalitarismo, né? Tolera. Né? O cristianismo, né? O cristianismo veio para fazer o quê? Para fazer indivíduos mansos. Essa que é a verdade maior do cristianismo. Né? O cristianismo é realmente o novo totalitarismo. É criar indivíduos mansos, criar indivíduos não revolucionários, não subversivos, que não resistem ao mal, que perdoam 70 vezes 7. Esse é o legado do cristianismo na nossa sociedade hoje. Né? Uma sociedade onde o indivíduo pega uma criança, estupra, vamos dizer aí, né, durante horas, uma criancinha de 5, 6 anos, estupra, mata, enterra no quintal, joga num buraco qualquer, né? E pelo fato de ele ter 15, 16 anos, ele é considerado incapaz. Né? Ele vai estar no mesmo dia que ele foi preso, jogando bola na Fundação Casa, ou outras casas de acautelamento de adolescentes. Né? Então essa sociedade na qual nós vivemos, permissividade. Né? Bolsonaro é ridículo. Quem aceita esse monstro, essa anta, né? Esse animal, esse macaco, sei lá como definir, esse lixo, né? Quem aceita esse lixo é porque lixo é. Né? Quando é que essa sociedade vai acordar e entender que o líder tem que ter uma simbiose com o povo, que o líder tem que ser são, coerente, lúcido, capaz de observar as necessidades de todos, e não só da maioria, ou não só de uma minoria, mas de todos, uma visão sistêmica. Quando é que nós vamos acordar? Nós vivemos um totalitarismo religioso. Todos os que querem poder se associam à religião. Todos. De alguma forma ou de outra. A religião institucionalizada, organizada, ou a pensamentos religiosos. Então nós somos indivíduos conscientes, lúcidos, nós livres pensadores, estou agora me dirigindo aos ateus, agnósticos, deístas, né? Céticos, livres pensadores de uma forma geral. Nós temos que em algum momento mudar essa sociedade. Eu, sinceramente, às vezes me sinto enfraquecido, às vezes me sinto sem força para continuar essa luta. Né? Porque como você vai lutar sem um exército? Como você vai lutar sem apoio? Como você vai lutar sem ver reverberação na mente do outro? Né? E o que eu mais vejo, até nos meios ateístas, até nos meios, né, de livres pensadores, é a tolerância. Tolerância à ignorância religiosa, tolerância à superstição, tolerância a todo esse lixo. Nós não temos mais que debater. Eu já falei isso em outros vídeos meus. Não temos mais que debater sobre questões absurdas. Não temos mais que tolerar a insanidade. Vamos acordar, vamos despertar. Chega! Eu estou cansado. Não é? Se eu não ver repercussão nisso, eu vou abandonar a causa. Eu já estou avisando. Isso não é importante, eu não estou avisando, porque eu só estou aqui me sacrificando, eu não estou aqui ganhando vantagem nenhuma. Até agora eu não ganhei vantagem nenhuma. A única coisa que eu ganho é pressão alta, é nervosismo, é revolta, só isso que eu ganho. Eu não estou ganhando nada. Então, meus amigos, eu estou me dirigindo aqui a vocês do canal. Vocês livres pensadores, repensem as suas posições de tolerância,
suas posições de deixa disso, de não vamos brigar, de não vamos nos revoltar. Se vocês estão fazendo o quê? Não estão fazendo nada. Se a gente não se revoltar contra esse atual sistema de coisas, isso não vai mudar. O jogo está ganho. Porque eu ainda estou tentando alguma coisa aqui. Eu e outros amigos, uns ou outros, poucos. A grande maioria está vendido. Está com pena de cristão, está achando que cristão é coitadinho, achando que religioso tem que ser tolerado, tem que ser respeitado. Eu estou numa guerra. Eu acho que essa raça tem que ser exterminada. Tem que ser execrada na sociedade. E me entendam, exterminados não pela violência, mas pela ideia. Porque eles não têm ideia, eles não têm argumento. Eles estão nos massacrando há séculos e nada muda. E hoje a Idade Média está voltando. Nós vivemos a idade da irracionalidade, a idade do totalitarismo. Aqui no Brasil tem gente confiando em Bolsonaro, um macaco, símio, oriundo da mentalidade militar conservadora. Esse imbecil quer colocar ensino militar nas escolas. Quando é que a sociedade brasileira vai entender que você não tem que tratar as pessoas como animais, não tem que adestrar? Bolsonaro é um retardado, um imbecil. E as pessoas de 2018 vão transformar esse animal num presidente. Agora, parabéns, né? Animais têm como presidente um animal. Não tem diferença. Né? Igrejas de toda parte, alguém faz alguma coisa? Na minha rua aqui tem várias igrejas. Eu não tenho uma biblioteca, um museu perto da minha casa. Um centro cultural dentro da minha casa. Tá? Mas igreja, várias denominações. Estamos vivendo o totalitarismo. Estamos vivendo o neonazismo. Não se engane. Neofascismo disfarçado de democracia. Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista. Um abraço a todos. Estamos juntos para a propagação do conhecimento.